Bom dia, valentes do Altíssimo. A nossa meditação hoje está em Juízes, capítulo 7, do versículo 16 em diante, que diz: Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles. E lhes disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta. E gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Glória a Deus. Queridos, aqui é tremendo essa passagem, porque ela nos mostra estratégia de guerra. E é muito importante você aprender as estratégias de guerra que vêm do Senhor. Primeira coisa é que você tem que entender que a estratégia de guerra, ela tem que vir do Senhor, não de você. O Senhor nos dá toda a estratégia que precisamos na batalha para vencermos. Nós temos que seguir os passos, nós temos que aprender a guerrear da forma correta, como Deus manda. E Gideão estava aqui, lutando contra os midianitas, e a gente sabe que essa luta dele aqui, se fosse para ser vencida a nível humano, ele já teria perdido. Eles eram apenas 300 soldados que enfrentariam uma legião de soldados midianitas. Estavam lotados de guerreiros midianitas. Eles não tinham humanamente condição de vencer essa batalha. Mas o Senhor disse: vão só os 300, e eles foram. E o que é mais tremendo, Deus deu toda a estratégia para Gideão. Olha só, e eu quero falar sobre essas estratégias hoje. Olha só o que acontece aqui. A primeira coisa que o Senhor disse a Gideão: vocês vão os 300, vocês vão se dividir em 3, batalhões de 100, Olha só como o Senhor ensina tudo direitinho para ele. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100, E o que ele fez? O Senhor deve ter orientado ele com certeza para fazer isso. Coloque trombeta nas mãos de cada um, uma trombeta na mão de cada um jarro vazio e dentro desse jarro tochas acesas. Quando se aproximar do batalhão lá dos midianitas, quando estiver perto, nós todos juntos vamos tocar essas trombetas, vamos quebrar esse jarro e deixar a luz aparecer. Irmãos, é tremendo, tem muita coisa aqui dentro desse contexto e eu quero que você entenda. O Espírito Santo de Deus nos revela a sua palavra. A primeira coisa é: o que seria esse tocar a trombeta? Querido, tocar a trombeta aponta, para o Velho Testamento, aponta para o momento que eles guerreavam, como um momento em que o Senhor estava falando, mudando os tempos. A trombeta era tocada em várias ocasiões, era tocada em ocasiões de festa, era tocada em ocasiões de juízo de Deus, era tocado para falar de alegria e era tocado em guerras, como no caso aqui. Por que eram tocados na guerra? Era tocado na guerra para dizer: o Senhor, Rei dos Reis, general, estabelece seu reinado agora. E todo o reinado de trevas cai por terra. Lembra quando também Josué teve essa experiência, tocando a trombeta para que caíssem os muros de Jericó? Várias vezes nós vamos ver esse toque de trombeta anunciando o poderio de Deus. Que você possa, nesta manhã, tocar a trombeta de Deus. Deixar a trombeta, irmãos, ela toca primeiro dentro de nós. É um posicionamento. Antes de tocar do lado de fora, ela toca do lado de dentro. Que você possa tocar a sua trombeta para que Satanás e o inferno inteiro escute que há um poderio de Deus que se estabelece na sua vida e que todo o poderio de trevas cai por terra. Quando essa trombeta toca com essa finalidade, com esse objetivo, com esse mandado de Deus, as trevas tremem. A trombeta, ela no Velho Testamento, ela aponta, para o chofar, Era como se fosse um chifre de carneiro que era tocado e dava aquele
zumbido, aquele toque enorme, né? Quando o inimigo ouvia aquele toque vindo de Sião, vindo de Israel, eles tremiam e ali causava uma confusão entre os inimigos. Foi o que aconteceu aqui quando Gideão e os seus soldados tocaram a trombeta para dizer: o Senhor chegou, o reinado de Deus se estabelece e o reinado das trevas cai por terra. E caiu. Foi ali em Jericó também e em vários outros momentos. Que lindo, não é? E o segundo é quando ele fala: quebrai os vasos vazios. Os vasos, irmãos, eles eram vazios e dentro dele tinha apenas essa tocha de fogo. Esse vaso vazio, não é? Esse vaso vazio representa você e eu, nós mesmos, que precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixarmos dentro de nós apenas a luz de Cristo. E nos momentos difíceis, nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, é onde nós temos que quebrar este vaso. Quebrar o vaso para deixar aparecer o que tem dentro de nós. E o que tem que ter dentro de nós é a luz de Cristo. Na hora da dificuldade, da luta, da morte, da enfermidade, da solidão, se nós não tivermos essa luz de Cristo, o vaso quebra e aparece a sujeira, a imundície, né? A revolta, o ódio, a raiva, a blasfêmia contra Deus e um monte de coisa mais, a ira, não é? Mas quando Cristo está dentro de nós, quando a luz de Cristo está dentro de nós e o vaso se quebra, aí sim a luz resplandece. E foi isso que Gideão fez. Vamos levar um vaso e dentro deste vaso uma tocha de fogo. O vaso se quebrou na hora certa, na hora que eles iam enfrentar o inimigo. E ali, quando eles quebraram o vaso, apareceu a luz, a tocha de fogo resplandeceu. E Jesus, então, ali conseguiu realmente resplandecer no meio daqueles midianitas, dos inimigos. E é isso que nós precisamos fazer, deixar com que nossos vasos se quebrem, para que a luz de Cristo que está dentro de nós resplandeça. Essa tocha de fogo aponta para o Espírito Santo de Deus, para a luz de Cristo. Então, são três coisas importantes que nós aprendemos aqui na hora da batalha. A primeira é que nós precisamos aprender a tocar a trombeta anunciando que Jesus Cristo é rei e que o reinado de trevas cai por terra quando ele chega e o inimigo então se rende diante do toque da trombeta que diz Jesus reina e que o inferno todo treme e cai por terra diante desse toque. O segundo é que somos vasos e dentro de nós temos que ter a luz de Cristo e esse vaso precisa se quebrar e ele se quebrará sempre diante da dificuldade dos problemas e ele precisa ser quebrado, mas precisa que ser esvaziado de si mesmo e deixar só a luz de Cristo dentro dele. E o terceiro é que a luz precisa resplandecer quando o vaso quebra, que é o próprio Cristo. Quando os soldados, né, de Gideão, com apenas 300 homens, tocou a trombeta, quebrou os vasos e a luz apareceu, os midianitas enlouqueceram, porque eles devem ter visto aquele clarão enorme que apareceu, né? Essas tochas de fogo iluminaram os céus e aquela trombeta tocando de arrepiar os cabelos, com certeza, e aquele barulhão todo, eles falaram: meu Deus, estamos perdidos, saíram correndo desesperados, e aqui fala que eles ficaram tão desesperados que eles começaram a guerrear uns contra os outros, e eles mesmos se mataram, porque Deus é Deus, e se nós temos a estratégia certa de Deus, obedecemos, somos vencedores na batalha. Aprenda hoje mais essa lição de guerra espiritual. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Bênia, Goiânia, Goiás.